Amém. Vamos fazer a leitura da lição, né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Dizer da alegria de estar aqui lecionando a minha última escola dominical de 2020. E quero confessar para os irmãos que está parecendo que é a primeira. Estou tão nervosa, dei dor de barriga, tudo ao preparar essa lição de hoje. Orei muito, busquei muita presença do Senhor, mas estou nervosa como se nunca tivesse lecionado uma aula. Mas vamos lá. A plenitude do Espírito Santo. A nossa aula de hoje, irmãos, é de uma importância para a vida cristã prática, fundamental. Se nós compreendermos esta lição e colocarmos isso em prática, nós vamos dinamitizar a nossa vida cristã a uma potencialidade muito grande, que é a potencialidade do Espírito Santo agindo em nós. Então vamos lá? Os irmãos vão ler comigo, né? Toda a lição, eu vou ler o texto áureo, a verdade prática, e o texto nós vamos ler juntos, tá bom? Texto áureo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Verdade aplicada. Somos cheios do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da nossa vida. O texto da lição está em Efésios capítulo 5, versículo 1, 2, do 8 ao 16. Vamos ler comigo? Sede, pois, e andai porque noutro tempo erais trevas. Porque o fruto do Espírito aprovando o que é agradável ao Senhor, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Podeis assentar. Muito bem. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e esta carta, ela tem como objetivo ensinar a igreja, desde o propósito de Deus ao criar a igreja, o propósito dele em formar um corpo de Cristo aqui nesta terra, para estabelecer o seu reino, e como é o andar, o mover, o proceder deste corpo, qual é o propósito de Deus em tudo isso. E no capítulo 4, que foi a aula de domingo passado, começou mostrando a conduta cristã, como deveria ser a conduta do cristão. O que é conduta? A maneira de ser, a maneira de comportar, a maneira de agir, dentro de casa, no trabalho, na igreja, na rua, onde quer que esteja, a conduta do cristão. Aqui a nossa lição de hoje, ela vai dar continuidade a esse ensino, sobre o estilo de conduta que o crente deve ter, como o crente deve se portar, e vai mostrar também algumas coisas que a palavra de Deus reprova. Ela ensina que o crente não pode, não deve praticar, e algumas coisas que ele precisa praticar. Então é uma aula da ética cristã, do comportamento do cristão. Isso é muito importante. E Paulo começa dizendo o seguinte, que nós como cristãos, nós temos um modelo a ser seguido, e que Jesus é esse supremo modelo, que nós não temos que olhar para fulano, para ciclano, e aqui cai por terra aquela história assim, eu comporto melhor do que muitos crentes, o pastor me decepcionou, aquele obreiro me decepcionou. A Bíblia não manda nós olharmos para o comportamento de pastores, de líderes, de crentes, de nada. A Bíblia manda nós olharmos para Jesus. Ele é o modelo por excelência. É claro que nós temos que saber que o mundo vai olhar no nosso comportamento, nós como crente. O mundo vai olhar, mas eu como crente, eu não tenho que olhar para o comportamento do outro, eu tenho que olhar para o comportamento de
Cristo. Cristo é o meu modelo por excelência. É isso que Paulo quis dizer aqui. E Paulo, ele pega algumas premissas muito importantes e que, como o Espírito Santo ministrou isso no meu coração? Eu orei muito essa semana dizendo, Senhor, se o Senhor me capacitar para transmitir para a igreja só o que eu aprendi ao estudar essa lição, já é o suficiente. Já é o suficiente. Então, Paulo pega algumas premissas aqui, algumas verdades absolutas que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira verdade é que somos filhos de Deus e, portanto, devemos imitar ao nosso Pai. Somos filhos de Deus e, como filhos, nós devemos imitar o nosso Pai. A tendência de todo filho é copiar o Pai. E essa premissa está na Bíblia. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele vai nos falar sobre isso. Que nós somos filhos e o crente precisa ter essa segurança. Eu sou filha de Deus. Eu tenho um Pai que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu devo satisfação a Ele, eu tenho que imitá-lo. A segunda premissa é que esse Pai que nós temos, Ele é um Pai de amor. Ele é amor, Ele não é só de amor. Ele é amor. E como Ele é amor, tudo que Ele faz é baseado no amor. Até quando Ele pratica justiça, é no amor. Até quando Ele pratica correção, é no amor. Então, esses dias eu estava conversando com uma mãe, que ela estava em dúvida o que fazia, porque o pai tinha espancado tanto o filho que tinha arrancado sangue no filho. Aí eu questionei com aquela mãe, você sente que ele ama seu filho? Você acha que essa correção foi baseada no amor? Às vezes ele extrapolou, mas ele ama. Aí precisa de uma conversa, de uma cura na vida desse pai e dessa mãe. Agora ele é mau, denuncia ele, põe ele na cadeia. Porque nos relacionamentos familiares a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Qual é o contexto em que a coisa está acontecendo? Mas quando nós pegamos aqui, e Deus como nosso Senhor, como nosso Pai, Ele é um Pai de amor, Ele é amor, e nós, como Ele, devemos viver e andar em amor. A outra coisa que Paulo vai nos dizer, e eu vou correr, irmãos, porque eu quero parar um pouquinho mais no último tópico, tá? Outra coisa que Paulo nos diz é que Deus é luz, e que devemos andar como filhos da luz. Deus é amor, devemos andar como filhos do amor. Deus é luz, devemos andar como filhos da luz. E por último, que Deus é verdade e devemos andar em sabedoria. Deus é verdade e por isso devemos andar em sabedoria. Paulo nos exorta a andar assim para que andemos de modo puro. Esse é o resumo. Agora vamos detalhar isso aí. O primeiro tópico diz que Jesus é o nosso modelo. De que Ele é nosso modelo? Primeiro, desse Deus que é amor. Se nós olharmos, irmãos, isso aqui é muito lindo. Se nós olharmos no relacionamento de Jesus e Deus, do Pai e do Filho, tudo o que eles fizeram teve como base o amor. A Bíblia vai nos dizer em João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer no nosso lugar. A base do que Jesus fez foi o amor. Ele fez movido pelo amor. Fez uma coisa fora do limite. Imagina você que é pai, você pegando um filho seu e dando para salvar um outro. Imagine que um filho seu tem uma doença, um problema cardíaco, e tem que fazer um transplante de coração. E para você salvar aquele filho que tem problema cardíaco, você tem que matar o outro para tirar o coração dele e pôr no outro. Parece desumano, não parece? Fora de propósito. Pois João 3,16 está nos dizendo isso. Que Deus nos amou de tal maneira que para nos resgatar, para nos salvar, Ele pega o seu filho e põe para morrer no nosso lugar. Põe para morrer para que nós tivéssemos vida. A base dessa atitude de Deus foi o seu amor. Ele nos amou e por amor Ele se entregou. Eu quero que os irmãos entendam que eu estou tentando ensinar muito mais do que simplesmente João 3,16.
eu quero mostrar para os irmãos a estrutura do relacionamento Jesus e Deus, e que essa tem que ser a estrutura dos nossos relacionamentos. Você está entendendo? Porque a gente aprendeu a ver João 3,16 de uma forma muito romântica, do Deus amoroso que dá o Filho para morrer por nosso lugar, para nos salvar, e a gente não entra na essência disso aí. E eu acho que eu estou muito nervosa, exatamente porque eu queria dar conta de ensinar para os irmãos a essência disso, desse amor que levou ele a entregar o que ele tinha de melhor, que levou ele a entregar o que ele mais amava, porque ele nos ama. E o mais interessante é que Jesus, por amar o Pai, e por amar aquilo que o Pai amava, vocês estão me entendendo? Ele se entrega por amor àquilo que o Pai amava. Complicado, não é? Ficou muito embananado? Não, é exatamente isso. O Pai nos ama e resolve dar Jesus por amor a nós. Aí Jesus ama tanto o Pai, que ele olha e fala assim, nossa, mas ele ama tanta Maura, ele ama tanta igreja de Porá, e para a igreja de Porá ser dele como ele quer, eu tenho que morrer por ele, e ele está disposto a me entregar. Então, para não ser tão difícil para ele, eu mesmo vou me entregar e resgatar essa igreja por ele. A base de tudo foi o amor. Amor. O amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, o amor do Pai e do Filho por nós. Aí Paulo diz, é desse jeito que vocês têm que amar. As ações de vocês na terra têm que ser movidas da mesma forma que foi movida as ações de Jesus e de Deus. A relação do Pai e o Filho foi de amor. O amor do Pai entregou o Filho por amor de nós. O amor do Filho obedeceu ao Pai e se ofereceu por amor a nós e ao Pai. Jesus amou a nós e amou também ao Pai. Jesus viveu uma vida de perfeito amor, de perfeita obediência a Deus, o perfeito amor aos homens. Da parte de Jesus, foi tudo perfeito. Perfeito com o Pai, perfeito conosco, perfeito no sacrifício. Foi uma atitude, eu achei isso aqui lindo, a hora que eu estava ensinando, foi uma atitude de doação. Deus doou. Deus deu Jesus. E a atitude de Deus dar Jesus gerou muitos filhos. A doação virou adoção. Adoção é o ato de adotar filhos para si. Deus deu o único filho que ele tinha, e por ter plantado, semeado esse único filho, ele colheu, ele adotou milhares e milhares de filhos que chama Igreja Corpo de Jesus Cristo. Lindo isso, não é? Isso tudo baseado no amor. Aí Paulo continua. Primeiro, as ações de vocês têm que ser baseadas no amor, imite Cristo. Segundo, existe em você um velho homem, uma velha natureza, um velho ser, que a partir do momento em que você abraça com Cristo, esse velho homem tem que sair daí, só porque ele não quer sair. Aí é você que tem que tirar ele da sua vida. Tem gente que acha que é um passo de mágica. Aceita Jesus, a vida mudou. Agora eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais aquilo outro. E é uma mentira. A natureza humana é velha, ela vai continuar querendo. Mas a Bíblia, Paulo nos manda despojar do velho homem. Ou seja, você não vai aceitar que as vontades do velho homem imperem na sua vida. Agora você tem um exemplo de um homem, de um ser que é amor, que você vai imitá-lo, e que tudo que ele fez foi para agradar o Pai, e você também vai fazer para agradá-lo, né? Aí ele nos adverte a imitar Deus no sentido de perdoar. Deus é perdão. Ele nos resgatou por amor através do perdão, ele nos perdoou. E a Jesus Cristo através do amor sacrificial. O velho homem, ele vai ter que sair de nós, mas nós vamos ter que executar na nossa vida e na vida das pessoas com quem convivemos o perdão e o amor sacrificial. Vai ter hora que a gente vai ter que fazer sacrifício pelo outro.
vai abrir mão de razão, de direitos por causa do outro. Foi isso que Jesus fez por nós. Paulo nos adverte aqui que para despojar do velho homem, nós temos que combater, expulsar da nossa vida alguns pecados de cunho moral. Aliás, nós temos que tirar todos os pecados. Mas ele fala sobre o perigo dos pecados de cunho moral, como a imoralidade, a impureza sexual, a avareza e etc. E eu quero dizer para os irmãos que o que tem de crente alimentando a imoralidade sexual dentro do lar não é brincadeira. Eu estou falando de pornografia, eu estou falando de uso da internet, o que está destruindo casamentos, relacionamentos por causa disso. Paulo nos adverte, isso é coisa do velho homem. E tem muitos irmãos e irmãs dizendo, isso não tem problema. Vai ler Efésios que você vai ver que tem. Que tem muito. E Paulo diz, cuidado, ele adverte sobre isso, cuidado sobre a imoralidade, sobre impurezas sexuais, cuidado com o uso do dinheiro, cuidado com aquilo que se faz na intimidade. E aqui eu não estou falando de relacionamento marido e mulher, não, estou falando de pecado mesmo, viu? Agora somos pessoas santas, separadas para Deus, e Ele nos convoca para uma vida de santidade e pureza moral. A Bíblia está cheia de advertência acerca de regras de conduta e daquilo que devemos evitar. Tem uma série de versículos aí, os irmãos que têm a lição vai ler em casa, porque senão o tempo aqui não dá, certo? O que eu quero dizer é que a nova vida em Cristo, essa vida baseada no amor, ela exige santidade, compromisso com a verdade, com a pureza. Crente que quer imitar Jesus precisa de ler Bíblia. Não tem como eu viver uma vida de verdade e de pureza se eu não ler a Bíblia. Só tem esse tipo de vida aquele que lê a palavra de Deus, aquele que ora. É assim que a gente passa a ter uma vida de santidade e de compromisso com a verdade. Terceiro tópico, andando como filhos da luz. O que é um filho da luz? É aquele que não está mais coberto pelas trevas da ignorância, que não age mais inconsciente do pecado. Agora ele está iluminado pelo Espírito Santo de Deus e ele conhece a verdade. Paulo diz, antes, eu acho isso muito interessante, que ele fala assim, antes éramos trevas. Paulo não diz, antes vivíamos nas trevas. Antes estávamos nas trevas. Não. Ele diz, antes nós éramos trevas. Qual a diferença em ser e estar? Ser fala de essência. A minha essência é treva, certo? Agora, estar nas trevas é eu estar num ambiente que tenha trevas, mas eu não faço parte dela. Agora, ser trevas é ela fazer parte de mim, é o meu ser, é aquilo. E Paulo não diz que nós estávamos, ele diz que nós éramos trevas. Em outras palavras, ele está dizendo, nós tínhamos total ignorância sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que agrada a Deus e o que não agrada. Mas agora, nós somos luz. E a luz é Cristo em nós. E a luz é o Espírito Santo em nós. O próprio Jesus disse, eu vim como luz para este mundo. Algumas traduções dizem, eu sou a luz do mundo. Em outras traduções dizem, eu vim como a luz do mundo. Ou seja, ele veio para trazer sabedoria, para trazer clareza, para trazer conhecimento, né? E ele diz, vós sois a luz do mundo. Quem está em Cristo agora não é mais trevas, agora é luz. E é a luz para o mundo. Lá não diz que nós somos luz para a igreja. Até porque toda a igreja tem que ser luz. Nós somos luzes para o mundo, né? Andar como filho da luz é imitar a mesma conduta de Jesus. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que viver em amor, vocês têm que viver como luz, vocês são luz, certo? Tem que imitar Jesus em tudo, iluminar esta terra, mostrar a graça dessa terra, para vocês poderem viver uma vida nova, uma vida com sabedoria nessa terra. E essa vida nova exige que andemos com sabedoria, com consciência da posição que fomos colocados e buscando a cada dia conhecer o propósito. Vamos estudar isso aqui. Olha o que é que está dizendo a lição.
andemos com sabedoria, sabedoria não é de qualquer jeito, com consciência da posição. Lembra de uma lição lá atrás, que Paulo foi revelar os mistérios da igreja? Ele começa explicando na carta de Paulo e diz sobre o mistério que foi revelado a nós, e que nós, a igreja, estamos numa posição em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, e que não somos deste mundo, que somos um povo separado, escolhido de boas obras, um povo eleito de Deus, que nós não podemos nos misturar com isso aqui, que a nossa posição é outra. Aí aqui no final do livro de Efésios, ele vem e diz, olha, eu quero que vocês tenham consciência dessa posição, consciência de quem vocês é. Deixa eu explicar isso aqui, o que é posição, o que é? Por exemplo, eu sou crente aqui da Igreja Sede, desde os meus 11 anos de idade, né? Crente, membro da igreja. Isso é a minha vida aqui. Mas eu tenho uma posição dentro dessa igreja. Desde muito pequena, desde a minha adolescência, eu fui separada para o ministério de ensino nessa igreja. Inclusive, na parte de adulto, eu fui a primeira mulher a exercer o ensino no campo de Porá para adultos na igreja. Isso é uma posição que eu ocupo desde a minha juventude. Muitas vezes, até na maneira de eu vestir, eu lembro da posição que eu tenho. A minha roupa tem que estar de acordo com a posição que Deus e meus pastores me colocou aqui nesta igreja. O meu falar, o meu portar, a maneira como eu me comporto na igreja, na rua, em casa, a maneira como eu sou esposa, tudo leva em conta a posição que eu tenho. Não só no reino de Jesus Cristo em geral, como filha amada do Pai, mas como membro e pessoa que ministra nessa igreja. Quantas e quantas vezes minha irmã que vende roupa para mim fala assim, Maura, você é boba demais, veste essa roupa. Eu viro para ela e falo assim, isso não é roupa para uma mulher que ensina na casa de Deus. Você quer ser santa demais? Não, eu sei da posição que eu ocupo. Eu sei da minha posição e ela é uma posição de honra. Aí Paulo vem e diz para nós que nós precisamos ter consciência da posição que nós temos em Cristo Jesus. Eu não vou deixar de fazer ou fazer qualquer coisa porque a igreja proíbe, porque o pastor está vendo, porque isso. Eu vou fazer porque eu estou numa posição de honra. Eu ocupo uma posição singular no reino de Jesus Cristo. Olha aqui, a vida nova exige que andemos em sabedoria. Andar em sabedoria significa eu ter cuidado, eu ser cautelosa e com consciência da posição que fomos colocados e buscando a cada dia, vou repetir, e buscando a cada dia conhecer o propósito. Irmãos, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Vencedores são aqueles que descobrem qual é o propósito de Deus para a sua vida e viva de acordo com esse propósito. Aqui diz, buscando a cada dia conhecer o propósito para o qual o Senhor nos destinou. Foi destinado, escolhido, separado por Ele. Sabe quando que eu descobri qual é o propósito de Deus na minha vida, que era a área do ensino? Eu prestei vestibular 3 vezes para jornalismo. Eu escrevia bonito, sabia fazer um texto bonito, tinha um português muito bom. Eu pensava que eu ia ser uma jornalista dessas de arromba. As 3 vezes eu passei no vestibular. Eu bombei no vestibular. A primeira vez que eu passei no vestibular para um curso na área da educação, eu passei. Todos os cursos que eu fiz na área de educação, eu tive as melhores notas, eu fui aluna de destaque. Aí eu percebia que havia um propósito de Deus naquilo. E eu comecei a aprender lá e trazer para cá. Eu sabia que o propósito de Deus não era só eu ser professora do Colégio Elias, 32 anos, não. Era eu ser professora aqui. Era a área de ensino, nas diversas áreas de ensino da igreja. E tudo que eu tenho feito na vida é ensinar. E amo ensinar a palavra de Deus. Este é o propósito dele para a minha vida. E aqui Paulo diz, nós precisamos descobrir, de conhecer cada dia qual o propósito que o Senhor nos destinou.
Devemos viver com sabedoria e sensatez. Paulo diz, vede prudentemente como andais. Andar aqui é como você vive. Analisa a sua vida, analisa suas práticas de vida. Aqui, o prudentemente como andais, vem da palavra circunspecto, que vem do latim olhar ao redor. Significa olhar ao redor. Eu tenho que viver olhando ao redor. A Bíblia diz que o adversário anda em derredor de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então vem do latim olhar ao redor, vem do grego andando com cuidado, andando com exatidão. Então o que Paulo está dizendo? Andai com cuidado para não desviar daquilo que Deus propôs para vocês. Ofertas, o mundo vai ter muitas. Por isso que eu tenho que ver com prudência como eu estou andando. O que eu estou fazendo? De vez em quando a gente tem que parar e falar, para aí. Eu estou ficando muito no WhatsApp e lendo pouco a Bíblia. Eu estou ficando muito nas redes sociais e indo pouco na igreja. Para aí, eu não oro mais como eu orava antes. Vede prudentemente como estáis vivendo, né? A sabedoria nos é dada pelo Espírito Santo. Se eu tenho falta de sabedoria, é porque eu tenho conversado muito pouco com o Espírito Santo. Eu tenho tido pouca intimidade com Ele, mesmo Ele morando dentro de mim. A Bíblia diz, tem falta de sabedoria? Peça para quem? Está lá em Tiago. Peça para Deus que Ele dá. Ele tem sabedoria à disposição para todos nós, né? E essa sabedoria dada pelo Espírito Santo que nos capacita a discernir entre o que é de Deus e o que não é. É Ele que vai falar conosco entre o que é e o que não é. Paulo manda nós vivermos com sensatez. Somos exortados a agir com sensatez. Não é com emocionalismo, não. Não é com meninice, não. Não é com radicalismo, não. É com sensatez. Ser sensato diante de cada situação. O que é ser sensato? É ter equilíbrio. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Ter equilíbrio. Ter prudência. Paulo apresenta vários motivos para sermos precisos e cuidadosos no nosso modo de andar. A primeira coisa que ele vai dizer é que ser cuidadoso no modo de andar é sinal de sabedoria. As pessoas olham para você e dizem, nossa, mas que mulher sábia. Nossa, mas que homem sábio. É tão bom conversar com aquela pessoa. Às vezes a pessoa é simples, fala as coisas simples, mas tem sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento se adquire na escola, estudando, lendo, aprendendo. Sabedoria vem de Deus. Adquire com a vida, com a vivência, com o analisar dos fatos, certo? A outra coisa que Paulo nos ensina é que a vida é curta. Tem um termo no latim que chama carpe diem, que é viva o presente, aproveite o presente, né? Então nós precisamos, e Paulo diz aqui para nós que a vida é curta, que o tempo é curto, que o tempo passa mais. Ele nos manda fazer o quê? Remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar o máximo que você pode. Não jogue tempo fora, tempo é precioso. Deus dá o mesmo tempo para um e para o outro. A diferença é o uso que cada um faz do tempo. Tem gente que faz o uso do tempo para crescer, tem gente que faz o uso do tempo para dormir. Não sou nada contra quem dorme, mas para dormir demais também não dá, né? Nós temos que aproveitar o tempo. Eu costumo muito, eu gosto e faço todo ano e convido a igreja a fazer reunião de Natal na sua casa. Convide o maior número de familiares que você puder, pede eles para dividir a despesa, faz arroz com feijão e frango frito, mas faz uma ceia de Natal. Não precisa ser uma coisa chique, não precisa, mas faz. E no Natal aproveite e conte para eles o que é Natal. Conte para eles quem é Jesus, qual a importância de Jesus. Celebre Jesus na sua casa no dia de Natal. Eu faço isso todo ano e eu tiro um momento que eu separo as crianças e digo para elas, olha, nós vamos cantar parabéns para Jesus porque ele está nascendo, ele nasceu. A gente não sabe se é no dia de hoje, mas é hoje que nós comemoramos o Natal de Jesus. E é assim, aí eu conto que Jesus nasceu, como é que é? Esses dias, lá na escola do Bernardo, vou lembrar os irmãos que o Bernardo tem 8 anos, viu? Lá na escola do Bernardo, a professora deu como tarefa, descreva o que é o Natal na sua família.
Aí ele chegou lá em casa e disse: vovó, hoje a professora pediu para me descrever, fazer uma redação, falando como é o Natal, o que é Natal para a nossa família. Eu falei: o que você escreveu? Ele falou: ai, vovó, eu escrevi que a gente reúne todo mundo aqui, que a senhora faz um jantar, e que aí a senhora conta que Jesus nasceu, e aí nós celebramos o nascimento de Jesus, cantamos parabéns para ele, porque Jesus é o nosso Salvador, etc. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Eu cumpri o meu papel. O Bernardo sabe o que é Natal. Eu aproveitei o tempo que eu posso estar com ele. Talvez esse Natal desse ano eu não esteja presente, ou ele não esteja presente, para mim contar para ele, mas eu aproveitei os anos passados. E aí Paulo diz: remir o tempo é aproveitá-lo ao máximo. A vida é breve. E um forte argumento para que façamos o melhor possível do uso do nosso tempo. Use enquanto é tempo, fala que ama enquanto é tempo, abraça enquanto é tempo, fale de Jesus enquanto é tempo, viva o evangelho na sua casa enquanto é tempo. De vez em quando eu deito e fico pensando que memórias eu vou deixar para minha família. Quando eu morrer lá na beira do meu caixão, o que eles vão falar de mim? Qual a maior lembrança que eles terão de mim? Eu preciso aproveitar o tempo e deixar marcas profundas no coração deles, marcas de amor. Foi a marca. Jesus só teve 3 anos e ele marcou a história da humanidade e continua marcando até hoje. Ele remiu o tempo, foi 3 anos de intenso ministério. Aí Paulo diz: remi o tempo porque os dias são maus. Vai chegar dia que eu vou querer falar do amor de Jesus para alguém e não vou poder mais. O Brasil já está tendo alguns vislumbres disso, está proibido isso, proibindo aquilo outro. Vamos aproveitar enquanto temos tempo. Vamos aproveitar os meios de comunicação que temos. Nós temos rádio, nós temos WhatsApp, nós temos as lives, nós temos várias maneiras de falar de Jesus. Precisamos remir o tempo. Deus nos deu entendimento, Ele diz: entendei. Ele não manda nós usarmos a coisa mecanicamente, não. A missionária falou na escola dominical, eu vou fazer. Não, Paulo diz: olha, tenha entendimento, entendei, use a mente para compreender qual é a vontade de Deus e para colocá-la em prática. Faça uma coisa clara, racional, entendida. Compreendamos a Deus à medida que Ele transforma a nossa mente. Lá em Romanos 12, 1 e 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela... Qual que é a palavra que tem lá? Pela... Vamos, gente, vocês estão com medo? Pela renovação. Renovar é fazer novo de novo. Significa que eu não posso ficar com a mentalidade parada. Eu aprendi isso lá na Samambaia. Não, lá não, eu não morei lá não, viu, irmãos? Mas eu aprendi com o povo da Samambaia. Eu nasci na Ivolândia, já não tinha Samambaia mais. Eu nasci com o povo da Samambaia, eu aprendi com o povo da Samambaia. Isso. Não, o povo da Samambaia passou. A minha mente tem que ser renovada. Eu estou vivendo um outro contexto. O evangelho não mudou, mas o contexto que eu estou vivendo mudou. A minha mente precisa ser renovada, transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Né? Então nós precisamos, Paulo diz que essa transformação, ela é resultante da palavra, da oração, da meditação e da adoração. Crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, ele não vai ter mente renovada. Não existe, por mais que você venha na igreja e ouça, você precisa de sentar na mesa e comer com o Papai do Céu. Precisa de sentar na mesa e ter um diálogo com ele ali, certo? Deus não deseja que simplesmente saibamos qual é a vontade dele, mas que a compreendamos. Deus tem um plano para nossas vidas. Esse plano é mencionado em Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, Isabel? 2:10 de Efésios. Olha aí, para quem não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, aí tem um propósito. Aqui diz o seguinte: porque somos feitura sua, Deus nos fez, lembra lá do Éden? Ele nos criou, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos gerados de novo em Cristo para boas obras, né? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o propósito de Deus para a minha vida, desde quando Ele me criou, desde a criação do homem, certo? Desde do que a obra de Cristo fez em nós, nos resgatando do pecado, é para que nós pudéssemos andar
praticando as boas obras, para que nós pudéssemos andar fazendo a vontade dEle, o querer dEle. Então, Deus tem planos para a nossa vida. Deus revela seu plano a nós por meio da palavra, do Espírito Santo e das circunstâncias da vida. Tem gente que pergunta muito, como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, ouça a voz do Espírito Santo que habita em você. Deixa ele falar com você. Não precisa ser voz profética, não. Não precisa vir aqui na igreja para alguém pôr a mão no você e falar, não. O Espírito Santo quer ter intimidade com você. Ele quer falar com você. Quantas e quantas vezes ele nos acorda de madrugada para que a gente vá falar com ele? Quantas e quantas vezes a gente está fazendo, eu não sei contar para os irmãos, quantas vezes eu estou em casa fazendo alguma coisa, quando o Espírito Santo me impulsiona a ir orar, a ir para o quarto orar, a ir clamar, a ir falar alguma coisa. Quantas vezes ele me mandou ligar para o Toninho na loja? Então nós temos que aprender a ouvir a voz dele. A outra coisa que nos ensina, a palavra, o Espírito Santo e a circunstância. Precisamos de aprender a analisar. Por isso que Paulo diz, vede prudentemente como andais. Nós precisamos analisar o que tem em volta de nós. O que Deus está querendo falar conosco através das circunstâncias que estamos vivendo. Aquilo que está acontecendo na nossa vida. Segundo, devemos ter consciência de quem somos agora. Se antes éramos trevas, agora nós somos luz. Se antes éramos da perdição, agora nós somos adotados em Cristo Jesus e estamos na posição de noiva de Cristo, nas regiões celestiais, não é isso? Antes éramos trevas, agora somos luz. Deus nos chama a consciência daquilo que nos tornamos em Cristo. Irmão, aceitar Jesus como Salvador não é só para ir para o céu, não. Céu é um destino. Mas entre o aceitar Jesus e chegar no destino tem toda uma caminhada. Tem todo um viver com Deus, um preparo aqui nessa terra para aquilo que vamos exercer no milênio. A Bíblia diz que no tribunal de Cristo as nossas obras serão julgadas, para ver se somos aprovados e galardoados. Então tem todo um processo aí, e a palavra de Deus nos chama a consciência daquilo que nos tornamos em Cristo. Eu não sou só mais a Maura, filha do Totoco, mulher do Toninho, não. Eu sou a noiva de Jesus Cristo. Eu sou uma serva do Deus vivo. Eu sou alguém que o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho um valor incalculável. Esse corpo aqui que está envelhecendo tem um valor inimaginável. Ele conduz o Espírito Santo por onde eu ando. Nós precisamos de ter consciência daquilo que nós somos em Cristo, a noiva de Cristo. O sal da terra, a luz do mundo. As pessoas esperam ver nossa coerência entre o que professamos e o que fazemos. Olha o que diz John Stott aqui no tópico 6 na lição. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição, com 60 minutos por horas e 24 horas por dia. Nenhum de nós pode esticar o tempo. As pessoas sábias, porém, o empregam com o maior proveito possível. Sabem que o tempo está passando e que os dias são maus. Deste modo, agarram cada oportunidade fugaz enquanto ainda podem. Uma vez tendo passado, até as pessoas mais sábias não podem mais reavê-lo. Aquele John Stott está falando sobre a importância do tempo, e que o sábio, ele reme o tempo, ele aproveita o tempo, ele não deixa o tempo passar de qualquer jeito. Quer ver uma coisa que te incomoda? É chegar ao fim do dia, você parar e pensar assim, nossa, passou o dia todinho, o que eu fiz? O que eu fiz? Passou o dia todinho, da hora que eu levantei, até agora, o que eu fiz? Aí você descobrir que você não fez nada. Ou só fez o trivial, como limpar a casa, fazer a comida e pronto. Mas o que você fez de diferente? O que você acrescentou? Você só cumpriu aquela rotina ou você acrescentou algo mais? Você fez uma visita, você fez uma leitura bíblica, você tirou um tempo de oração, você assistiu um bom filme que te ajudou em alguma coisa? Você fez algo mais, né? Devemos procurar conhecer a verdade de Deus, executar o que o arquiteto planejou. Eu achei isso aqui lindo. Quando eu leio a Bíblia,
e descubro que Deus é o arquiteto de todas as coisas. Ele planejou, ele fez a planta ali. Agora eu sou o mestre de obra. Eu sou o pedreiro que vou colocar aquilo em prática. Eu tenho que olhar. Eu lembro quando o Toninho foi fazer o prédio onde hoje é o cartório. Aí o irmão Necão era o nosso mestre de obra. E eles estudando o projeto lá, viu que tinha uma viga num lugar lá que não tinha lógica. E o Necão, como bom mestre de obra, falou: Tony, essa viga aqui não tem jeito. E nós fomos discutir como é que fazia para aquela viga, que aquela viga não podia ficar. Teve que chamar o arquiteto, o engenheiro de novo, para ele remarcar e tirar aquela viga que estava no lugar, uma viga de cimento, que ia atrapalhar a escada de subir. Agora o nosso arquiteto, mas o mestre de obra, ele não teve coragem de mexer na viga sem perguntar para o engenheiro se podia. A mesma coisa temos que ser nós. Olhar aqui o arquiteto, ele deixou aqui, ó, a planta de todo o projeto dele para a nossa vida. Agora nós precisamos de estudar essa planta, estudar essa palavra, nos orientar nela para vivermos de acordo com o que o arquiteto planejou, para fazermos de acordo com o que ele planejou para que fosse feito. Conhecer a verdade de Deus envolve oração, fé, disposição para obedecer, ler e estudar a palavra, renovação da mente, ser guiado pelo Espírito Santo. E isso não é muito fácil. Nem todo mundo quer ser guiado pelo Espírito Santo. Nós queremos dizer para o Espírito Santo: vem por aqui comigo. Eu quero fazer isso, vamos ali comigo. Mas a palavra de Deus diz que é nós sermos guiados por Ele. Nós temos que ler e estudar a palavra para que a nossa mente seja renovada, para que a gente compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por fim, no tópico 3, que é o que dá o título à nossa lição. Os irmãos entenderam? O Paulo quis mostrar o seguinte: a base de tudo é o amor. Mesmo sendo o amor, vocês têm que conhecer a palavra de Deus para colocá-la em prática. Ela é a regra de conduta. E sábio é o que faz isso. E o tempo está passando. Se você não fizer isso logo, você vai perder a oportunidade. Tem que fazer agora ou tudo passa. E aí, concluindo, ele vem e diz que nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos na dispensação da graça. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vos enviarei o Consolador e ele estará convosco. E a Bíblia diz que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles, desceu e permanece conosco, né? Até Jesus, no ministério dele aqui na terra, ele precisou do Espírito Santo, tanto que quando ele sai do Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem na forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele, e uma voz lá no céu diz: este é o meu filho amado, né? Então vamos aqui aprender agora o que é ter a plenitude do Espírito Santo, que é o título da lição. O tópico 1 e o 2, Paulo estava nos preparando para isso aqui, certo? Que para ter a plenitude do Espírito Santo eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que viver no amor, eu tenho que deixar de praticar pecados, eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, com tudo isso, eu vou agora estar apta para receber a plenitude do Espírito Santo. Não há como desassociar o crente da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que nos convence. E a partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador, Ele passa a habitar em nós. Ele passa a fazer morada em nossa vida. E essa unidade entre crente e o Espírito Santo, essa unidade aí, percorre toda a história da igreja. Não há história da igreja sem a presença do Espírito Santo na vida dos crentes e na vida da igreja, certo? O primeiro tópico diz: enchei-vos do Espírito Santo. E aqui eu vou ter que dar uma aulinha de português para vocês, para nós entender melhor, tá bom? Aqui está assim: enchei-vos do Espírito Santo. Vamos pegar o verbo enchei. Aqui, se nós olhar, está enchei-vos. Nós vamos ver que esse verbo está no modo imperativo. No português, ele está no modo imperativo. O que é o modo imperativo? Eu acho isso tão chato, mas eu tenho que falar. O português, nós temos 3 modos: modo imperativo, modo subjuntivo e o modo
Nossa, professora de português esqueceu. Indicativo, subjuntivo e imperativo, né? O indicativo é aquele comum. O imperativo é quando eu estou dando uma ordem. Eu uso o verbo para mandar, para dar ordem. Ou ordem positiva, faça isso, ou negativa, não faça isso, certo? E aqui nós vamos ver que o verbo encher, ele está dando uma ordem, enchei. Só que está mandando encher a quem? A nós mesmos, enchei-vos. Se eu for pegar esse verbo do jeito que está aqui, eu vou te dizer que ele está na voz reflexiva. Aí é outra história de português, que é a voz passiva, ativa, passiva e reflexiva. Ativa quando o sujeito pratica a ação. Reflexiva quando ele sofre a ação. Aqui, no grego, por que eu estou ensinando isso? Só para os irmãos entenderem, porque senão você vai ler isso aqui na lição e vai achar que a lição está errada. No grego, o verbo enchei-vos está na voz passiva. Se eu ler aqui em português, está na voz ativa, na voz reflexiva. Vamos lá. Voz ativa. Eu comi doce. Eu pratiquei a ação de comer. Está na voz ativa. Ele bateu no menino. Está na voz... eu comi... ele... Não dá um exemplo, que o exemplo que me veio na mente foi muito ruim. Eu li o livro, eu pratiquei a ação de ler. O livro foi lido pelo pastor Roberto. Aí o pastor Roberto, o livro sofreu a ação de ser lido. Vocês entenderam? Eu li o livro, o sujeito praticou a ação. O livro foi lido pelo pastor Roberto, o sujeito é o livro, ele sofreu a ação de ser lido. Agora, eu lavei-me a mim. Certo? Ou então, enchei-vos. Quer dizer, quem está enchendo a si mesmo. Então, eu estou praticando a ação e sofrendo a ação. Quando eu leio em português, enchei-vos do Espírito, eu tenho essa impressão de que está mandando eu encher e encher a mim mesma. Mas quando eu vou para o grego, não é isso que acontece. E a Bíblia foi escrita no grego. Na verdade, teria que ter sido traduzida assim, ó. E sejam enchidos do Espírito Santo. Sejam enchidos. Não é eu me encher, eu sou enchido por alguém, certo? Então vamos analisar. Está no modo imperativo, é uma ordem, vocês entenderam? Está no plural, enchei-vos, não é enchei-me. Enchei-vos, vos está no plural, significa que essa ordem não é só para uma pessoa, não é só para o pastor, essa ordem é para todos nós, tanto que ele usa o verbo no plural. Depois aqui está dizendo que o verbo está na voz passiva, mas eu quero lembrar de novo que está na passiva do grego, certo? Que é aí, quanto mais temos do Espírito Santo, mas o quanto mais o Espírito Santo tem de mim. Não é quanto do Espírito Santo eu tenho em mim, é o quanto o Espírito Santo tem de mim. Lembra da história da viúva do azeite? Só foi cheio enquanto teve vasilhas vazias. Chegou uma hora que disse, acabaram-se as vasilhas e o azeite secou. Aquele azeite simboliza o Espírito Santo e nós somos as vasilhas que ele vem enchendo. Então nós somos passivos. Nós recebemos a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? O verbo está no presente contínuo. O que é o presente contínuo? É um presente que não encerra, ele vai estar continuamente. Quando o verbo diz enchei-vos, ele diz todo dia você vai encher um pouco. Não vai chegar aquela hora que vai falar acabou, encheu demais, não cabe mais. É encher até transbordar e a hora que transborda você continua enchendo e ele continua transbordando. Isso é que é ter a plenitude do Espírito Santo. É deixar-se ser guiado, usado, dirigido, capacitado por Ele em todas as áreas da nossa vida. Permitir que Ele nos dirija em tudo que fizermos. Paulo, ele usa uma comparação. E é uma comparação que nós vamos ver ela vivida lá atrás no Velho Testamento. Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês lembram da história de Ana? Quando ela foi pedir Samuel, um filho para Jesus, para Deus, e quando ela estava orando,
o profeta achou que ela estava embriagada. E ela deixou bem claro que ela não estava embriagada, ela estava cheia do Espírito Santo, né? Aí há uma comparação, há uma semelhança. Só que Paulo vai nos explicar que não é bem assim. Que a pessoa, quando está cheia do Espírito, quando está cheia de bebida, quando ela está embriagada com vinho, ela perde um pouco a noção das coisas. Se ela é um molão, ela fica valente. Se ela é uma pessoa calada, ela fica conversadeira. Ela perde um pouquinho a noção das coisas. Quando você vê Ana conversando com Eli, ela não perdeu a noção. Quando Eli fala que ela está embriagada, ela fala, não, Senhor, é a dor da minha alma. Eu estou aqui pedindo algo. Ela soube contar toda a história para Eli. Ela não perdeu o raciocínio, ela não perdeu a capacidade, ela não ficou fora de si. Então, ser cheia do Espírito Santo não significa que eu vou entrar em transe. Ser cheia do Espírito Santo é eu viver dirigida por Ele, conduzida por Ele. Para ter uma vida plena e habilitada para viver de forma vitoriosa, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos repetidas vezes ser cheios do Espírito Santo, a fim de podermos ser como povo de Deus, no meio de uma geração perversa e corrompida, a luz do mundo, o sal da terra, luz no lugar de trevas. Para isso nós precisamos todos os dias sermos cheias do Espírito Santo. Cada manhã, ao levantar, pedir, Senhor, me encha para que eu possa viver esse dia hoje dirigida pelo Senhor. Não me deixe nem um minutinho nesse dia, me conduza aqui. E quando terminar o dia, falar, Senhor, o dia foi excelente com a tua companhia, mas Espírito Santo, fica comigo à noite também. A Bíblia diz que Deus dá aos teus amados o sono. Esteja comigo no sono e Deus vai estar conosco. Quantas pessoas não dormem? Quantas pessoas têm sonos atribulados? Talvez porque não busca a presença do Espírito Santo na hora de dormir. E a Bíblia diz que nós temos que ser cheia dele a cada momento, né? Tem um Drake, que eu não sei como é que fala o nome dele em português, comenta em Efésios 5, 18 a 21, que diz, seja lá o que Paulo queria transmitir a respeito da vida cheia do Espírito Santo. Olha aqui, dá a impressão que ele não conseguiu fechar o tema. Aí ele diz assim, ó, seja lá o que Paulo queira transmitir a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. O que diz é que ela afeta o modo como vivemos. Uma vida cheia do Espírito Santo afeta o modo como vivemos. Enquanto Atos enfatiza especificamente o que o Espírito Santo nos capacita para viver o evangelismo, Paulo afirma o que o Espírito Santo nos capacita para a adoração e para nos relacionarmos uns com os outros. Vou traduzir o que Drake quis dizer. Ele diz o seguinte, se eu leio o livro de Atos, eu vou ver o relato do que o Espírito Santo capacita o crente para fazer na obra do evangelismo. Como ele é capaz de evangelizar, os milagres que ele é capaz de realizar e etc. Mas quando eu leio a carta aos Efésios, eu vou ver Paulo me ensinando que eu ser cheia do Espírito Santo é uma capacitação para eu me relacionar uns com os outros. Eu me relacionar como esposa, me relacionar como mãe com meu filho, como avó com meus netos, como crentes aqui na igreja, como uma profissional lá fora. É o Espírito Santo que vai me capacitar para isso. Ele vai me dar capacidade para fazer isso de uma forma que eu adore o nome dele. Paulo adverte que devemos produzir frutos da luz, pois não somos quem éramos antes, né? Quais os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo? A vida cheia do Espírito Santo afeta nossos relacionamentos. Nós vamos ser pessoas mais fáceis de lidar. Tem gente que acha que tem que ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas. Falar em línguas é muito bom. Tem que ser cheio do Espírito Santo para pregar. Pregar é muito bom. Mas Paulo aqui está falando de ser cheio do Espírito Santo para ter uma vida leve, aproveitando o tempo, não tendo muitas murmurações, mágoas, ressentimentos. Aquela pessoa que quando senta para conversar tem salmos, tem hinos, tem cânticos espirituais, o assunto é bom, não fala mal dos outros, não fofoca. É uma pessoa que sempre que você pergunta, ele está de bem com a vida. Tem problema? Tem. Faz igual o Demarzinho. A gente vai para o Demar e falar, oi Demar, tá bom? Ele falou, tá muito bom, mas tem espaço para melhorar. Então é a pessoa que está sempre olhando para cima, né? A vida cheia do Espírito Santo afeta nossos relacionamentos, o modo como tratamos uns aos outros. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros. E aí,
Quando você passa para o capítulo 6, você vai ver que no final do capítulo 5, Paulo vai começar a falar desse relacionamento. A lição de domingo que vem, mãe, vai mostrar isso. É a continuidade dessa. Aí Paulo diz, seja cheio do Espírito Santo para relacionar. Aí ele vai dizer, olha, relacione como esposa, relacione como marido, relacione como pai, relacione como filho, relacione como senhor, relacione como servo. Leia o capítulo 6 de Efésios que ele vai mostrar isso. E para que eu seja isso que Paulo manda aqui, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ter a plenitude do Espírito Santo para o meu viver diário. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor no coração. Não foi fácil ensinar essa aula, mas eu espero que os irmãos tenham aprendido. Glória a Deus, né? Deus abençoe. Missionária Maura. Os jovens, adolescentes, as crianças estão retornando, né? Missionária Ruth, que as crianças têm um hino para cantar. Já estão aí, as que vão cantar. Meus irmãos, eu achei tão interessante ontem, né? Nós estamos aí com esse trabalho das crianças. Ontem pela manhã, consagração aqui com as crianças. Várias foram batizadas com o Espírito Santo, que é o propósito desse final de semana, né? E a Sofia disse para a Vanessa ontem, que elas estão lá na campanha, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Ela disse, mãe, parece que toda hora que eu escuto um hino, alguma coisa falando a respeito de Deus, me dá vontade de chorar. Eu acredito que nós precisamos fazer mais isso, né? Quem sabe aí, missionária Ruth, marcar uma consagração por mês para as crianças, né? Um sábado no mês, passar para o departamento infantil, para as crianças estar buscando a presença de Deus, né? As crianças vão estar louvando a Deus com isso, depois nós vamos prosseguir aqui, finalizando. Mas antes tem um aviso aqui da CIB, né? Amanhã, segunda-feira, 19h30, missionária Flávia pede para estar avisando a confraternização com as irmãs, né? Amanhã, 19h30 aqui na igreja, a palavra com a missionária Varte, e vai ter brindes. Esse é o momento de confraternização com todas as irmãs, né? Então estão aí todas convidadas pelo trabalho do Departamento das Mulheres. Nós estamos felizes porque hoje é o dia da Bíblia, né? E nós não podíamos deixar de falar com as nossas crianças sobre o livro incomparável. Não existe outro livro igual. Nós éramos perdidos e nós encontramos Jesus na palavra de Deus, o livro incomparável. Por isso que eu amo a Bíblia. Por isso que você ama a Bíblia. Porque o crente que não gosta de ler a Bíblia, ele não encontrou Jesus ainda, né? Então nós precisamos encontrar Jesus e nós encontramos através do livro incomparável. E aproveitar, pastor Jean, reforçar o convite. Hoje às 19 horas, irmãos, não faltem. Você, mamãe, papai, vovó, vovô, traz o seu netinho, traz seu filho. Fazer oração. Às 19 horas, porque nós vamos ter uma apresentação das crianças e vai ser no início, porque nós queremos aproveitar muito a Tia Jo. E não esqueçam, às 19 horas, que o culto vai começar às 19. E vai ser bênção. Nós jejuamos 30 dias com o departamento infantil e nós sabemos que serão impactados. E eu só quero contar um testemunho para vocês de ontem, que uma mãe me mandou um áudio me contando que o filho dela chegou para ela e disse, mamãe, eu senti um negócio assim dentro de mim, uma alegria, mãe, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E de repente eu comecei a falar noutra língua, mãe, que eu não sei falar ela. É uma outra língua. E eu fui batizado, o irmão falou, você foi batizado com o Espírito Santo. E ela me disse, tia Ruth, ele entrou no carro, o tempo todo aquela presença de Deus dentro do carro, a gente chorava. Chegamos em casa, meu filho, eles estavam numa chácara, meu filho andando no pasto, conversando com os cavalos lá, com os bezerros e orando.
Então, irmãos, foi impactante ontem para as crianças que receberam o batismo. E hoje não será diferente. Eu quero ser impactada. Eu estou orando, Senhor, manda o avivamento. Começa comigo, com a Ruth Cabral. E eu quero que seja hoje, no culto das crianças. E vai ser bênção. Então vamos cantar nosso hino. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Sobre ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. A palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Hoje é dia de quem? Dia da Bíblia. Vamos dar uma salva de palmas para a Bíblia, quem dá conta? A palavra de Deus, né? E até hoje à noite, todos com as suas camisetas, o papai e a mamãe que não encomendou e ainda quiser, a gente ainda tem algumas camisetas para vender do nosso encontro de hoje e do ano que vem. Glória a Deus, né? Deus abençoe as crianças. Está aí o aviso, né? E vai ser uma bênção hoje à noite. Tia Jô deve estar chegando em Goiânia agora, o pastor Givanildo está lá para buscar ela, mas a esposa, né, vai lá buscá-la. E o certo é que hoje nós vamos estar iniciando o nosso culto aqui às 19 horas, né? E logo nós já vamos passar para ela, para ter um tempo maior aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Roberto, pastor Marcelo, pastor Alessandro, né? Nossa diretoria representada aqui hoje. Peço os irmãos para estar de pé. Já foi lembrado aqui hoje, né? Dia da Bíblia. Nós ontem tivemos um movimento aí na cidade, fizemos uma carreata, foi bom, né? No final uns perderam, mas foi bênção. E hoje é o dia 12, né? Dia 12 de todo o ano foi responsabilidade do estado de Goiás. Cada dia do mês tem um estado intercedendo pela nação, né? E hoje, o dia 12, é o estado de Goiás. E o dia 12, responsabilidade nossa de estar orando, intercedendo. E hoje é o último 12 de 2021, né? Nós não sabemos se a nossa convenção vai continuar com essa mesma campanha o ano que vem. Se ficar, nós continuamos em oração. O certo é que nós não paramos, né? Mas há um dia específico, e é um pedido do nosso presidente, para que nós oramos e jejuamos hoje, em prol da nossa nação, né? E o pastor Alessandro vai vir aqui esse microfone, e nós vamos estar fazendo uma intercessão. Eu gostaria de convidá-lo a levantar as suas mãos, orar, interceder, né? Pela nossa nação, nosso povo, em nome de Jesus. Irmãos, impõem suas mãos para cá, em direção à nossa bandeira. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, levantamos as nossas mãos, ó meu Senhor, em direção à nossa bandeira, que é o símbolo da nossa nação. Deus Todo-Poderoso, te louvamos pelo que o Senhor tem feito à nossa nação, sobretudo nesses últimos anos, ó meu Pai, mudando o cenário, ó meu Deus, na nossa presidência, fazendo um grande rebuliço. Sabemos que isso é obra do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue, ó meu Pai, a executar a Tua obra em nossa nação. Repreenda, sim, ó meu Deus, todo principado que antes dominava, Senhor, parte da nossa nação. E que assim, ó meu Deus, o Senhor, com aqueles que estão a seu serviço, possa ter plena liberdade em executar
a tua obra nessa nação e o projeto do Senhor possa ser bem executado, ó meu Deus, e que essa nação seja celeiro de missionários que possa estar imundo afora para poder anunciar o teu evangelho, ó meu Pai. Para tanto, ó meu Deus, que o Senhor possa estar extinguindo com todo o processo maligno que antes operava em nossa nação, ó meu Deus. Faça conforme a tua obra, ó meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo nós te rogamos, abençoa a nossa nação. Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos, teus servos. Abençoa, meu Deus, o netinho da irmã Magna, aniversariante desse dia. Abençoa todos os demais aniversariantes. Continue conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, se você ainda não pegou o envelope das primícias, está aí nas portas. Nós já estamos entregando eles. Deus abençoe, está terminado. Vá em paz em nome de Jesus.